que se forma em medicina, que ela aproveita o que ela aprendeu em medicina para colocar em prática com as crianças de dificuldade, e aí depois ela começa a trabalhar com as outras crianças, e ela é revolucionária, porque ela pega material e coloca material no método dela, e ela vê que com esses materiais as crianças desenvolvem muito mais. Basicamente é isso do que eu falei, tá? Claro que é uma profundidade falar de Maria Montessori, mas só para vocês entenderem, esse resumo desse passado é isso. Não do jeito que eu queria, mas ok. Gente, qualquer coisa perguntem, tá? Então vamos lá. A Maria Montessori, ela então começa lá com a ideia das estantes, né? Então ela modifica a questão dessas estantes serem fechadas com materiais que só o professor tem acesso e abre para que as crianças possam mexer nesses materiais, trabalhar com esses materiais. O que eu sugiro, tá? É só uma sugestão, mas aí vai de cada escola, numa escola montessoriana, assim, fiel em todos os sentidos, acaba que na sala de aula do professor não tem a sala, mas daí, gente, cada caso é um caso, tá? Eu vou dizer como que é, digamos que o ideal seria que nós trabalhássemos o pedagógico num momento, tipo, só pela manhã ou só à tarde, e que esses alunos entrem só para esse momento nessa sala, né? E aí, nessa sala montessoriana, ela não tem mesa do professor, não tem cadeira do professor, porque o professor não precisa dessa mesa, porque ele não faz essas correções e visto e não sei o que, não tem isso. Então, o professor fica nessa sala, ele pode ter uma cadeira sim, mas ele fica nessa sala e tudo que existe nessa sala, tentem pensar isso comigo, tá? Tudo que existe na sala, tudo que tem na sala de material, a criança pode mexer. Tudo. Absolutamente tudo. Então, se tem sei lá, uma caixa com tesouras lá dentro, ela vai poder mexer. Se tudo. Tem um monte de folha sulfite, ela vai poder mexer. Porque a gente prepara esse ambiente, e eu vou falar sobre isso mais para frente certinho, assim. Então, o ideal seria que tivessem poucas, um exemplar de cada material, mas vou dar o exemplo da tesoura. Vou trabalhar recorte com a minha criança. Eu não vou ter, gente, numa sala de 20 crianças, 20 tesouras. E isso a gente faz, mas é um hábito, tá? Só para vocês entenderem como que funcionaria. Eu não vou dar 20 tesourinhas para as crianças e elas vão recortar todas ao mesmo tempo e colar todas ao mesmo tempo, porque vai sim virar bagunça. Ou então eu vou ter que ficar falando não, ó o colega, ó não sei o que, vai se machucar. Então, numa sala montessoriana tem a parte de arte, que é a parte onde tem lá uma cestinha, uma bandejinha com papéis, eu não sei, digamos que eu vou trabalhar só o recorte picado, né? Picar um papel colorido, que a criança está iniciando lá a questão da tesoura e do recorte. Só vou trabalhar essa habilidade. Então, eu tenho numa cestinha uma tesoura e poucos papéis. E ela vai fazer esse trabalho do picar. Em outro momento, eu posso pegar, ela pode guardar esses picadinhos que ela fez para a gente fazer uma colagem. Ok, mas é uma criança com uma tesoura e poucos papéis. A gente não enche a sala de coisas, ainda mais que vai dificultar o trabalho do professor, tá? Então, tem essas duas coisas. Primeiro, que não deve dificultar o trabalho do professor. E segundo, que para que a criança entenda que eu vou ter que esperar o meu colega terminar para que eu possa trabalhar com isso, e para que a criança possa fazer sozinha, sem a ajuda do adulto. Esse adulto tem que interferir o menos possível. É difícil a gente pensar nisso, gente, quando eu falo isso de supetão, assim, o adulto tem que intervir, a gente fica imaginando como que vai ser a minha sala, então. Mas é um processo, e vocês estão nesse processo, e vocês já estão bem avançados nesse processo, pelo que eu já vi, tá? Da escola de vocês especificamente. Mas é um processo de
da criança entender que aquela logística é que vai acontecer naquela sala. Então, os materiais estão organizados, né, de uma maneira, e eu vou pegar esse material, vou trabalhar e vou devolver, tá bom? Gente, eu acho que eu vou pedir, Gonzalina, como que é para... Bom, acho que eu vou deixar. Eu ia pedir para vocês deixarem o microfone de vocês desligado e só ligar na hora que vocês forem falar alguma coisa, pode ser? Que daí evita na gravação, quando eu for mandar para vocês, tá tudo, não fica ruído no fundo. Mas podem perguntar a hora que vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? Isso, fechou. Melhor. Mas pode, tá, gente? Eu só tô falando que daí ajuda. Então, é difícil a gente pensar num primeiro momento. Porém, acreditem em mim, é possível. A gente acabou de ver ali em cima que tem mais de 20 mil escolas pelo mundo, né? Então, e se um município inteiro lá do Rio Grande do Sul está fazendo, é possível. Mas é um processo de entendimento dessa criança. Tanto que quando uma criança vem de fora de uma escola tradicional, né, da ideia da apostila e tudo para uma escola assim, de início, obviamente, ela vai sentir que é diferente. Mas logo ela entra na logística, no ritmo da coisa, tá bom? Então, o que Maria Montessori faz? Isso vale, assim, até para cair em concurso, tá? O que a Montessori traz de muito renovador para a época é a questão das mesas e cadeiras baixinhas e leves para a criança. Então, antes eram cadeiras e mesas pesadas, inclusive, e tem filmes, inclusive, que mostram, né, aquelas mesas duplas, assim, né, onde ficam duas crianças que não conseguem nem mexer naquilo. É realmente para ficar imóvel, é realmente para ficar paradinho ali o tempo todo. Então, ela desconstrói essa ideia e traz a ideia da mesinha e da cadeirinha de uma maneira que a criança possa arrastar ou tirar de um lugar, colocar em outro lugar, arrastar no sentido de tirar de um lugar e colocar em outro lugar, perceber o peso, perceber a textura e ela sozinha conseguir fazer isso, tá? Ali ainda tem, né, umas mesinhas grandes, depois ela começa a diminuir para que realmente a criança tenha uma mesa num espaço de um tamanho que ela possa trabalhar confortável e que ela possa transportar em duas crianças, transporta uma mesa. Até isso ela ensina, tá? A transportar uma mesinha, a transportar uma cadeira. Inclusive para que a criança entenda que ela não tem que arrastar, ela vai ter que levantar e levar até onde ela precisa levar, tá bom? Então, voltando, isso é importante, porque até então não tinha isso, tá? Na minha educação infantil, eu digo Márcia, né? Eu tô com 42 anos. Quando eu fui lá para o meu prezinho, que era chamado de jardim de infância, né? No meu jardim de infância, eu já tinha acesso a essas cadeirinhas, porque foi lá com Maria Montessori que se desconstruiu essa ideia e trouxe para a gente, tá bom? Então, isso é legal de pensar. Claro que depois tiveram outras formas de pensar essa coisa específica da mesa, né? Tem essas mesas agora que parece uma flor e tal, que junta, né, desconstrói, constrói tudo junto, tudo separado, enfim. Mas só para lembrar que foi dela, tá bom? Aqui a gente tem alguns materiais, ó, percebam que tem criança trabalhando sozinha, a maioria, né, só quem está na mesa está trabalhando em dois, senão a criança está trabalhando sozinha. Tem materiais que se trabalham no chão, tem materiais que se trabalham na mesa, mas eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? Isso não é muita coisa. Então, lá, sobre o método dela, né? Mesas e cadeiras baixas, a presença cada vez menor de castigo nas escolas. E, pasmem, ainda tem gente que dá castigo nas escolas. Nem vou entrar em lei, nem nada disso, porque né, é outra história. Mas, assim, gente, não se coloca criança de castigo, nem se premia no sentido assim de se você fizer isso, você vai brincar lá fora. Se você não fizer, você não vai brincar lá fora. Porque você está jogando com a criança e não é essa a ideia se fizer, você vai ser premiado, ou se você não fizer, você vai ser castigado, entende? Longe disso. Então, ela não trabalha com isso. Então, as crianças não são mais colocadas de castigo, e antes tinha isso, né?
Ah, porque, gente, o que é a Super Nanny, né? Se a gente for pensar na Super Nanny, é um negócio surreal, que a gente assistia e achava que estava certo ainda, né? Mas são 5 minutos que a criança fica no cantinho do pensamento. E como eu falei, tem escolas que fazem isso. Eu fui numa escola onde eu acho, às vezes a gente acha que vai, eu vou fazer uma pergunta que a pessoa que até vai rir da minha cara, mas não. Ela falou, olha, a gente não chama de castigo, a gente chama de cantinho do pensamento, que é a criança fica lá, se ela tem 5 aninhos, ela vai ficar os 5 minutinhos pensando no que ela fez. Gente, ela não vai pensar no que ela fez, tá? Não vai, não é isso. Então, não adianta, essa questão é só conversar mesmo, é conversar e ponto, não tem que pôr de castigo, porque não é isso que vai resolver. Ou se resolve, é por medo e é momentâneo, depois é criança. Então, por isso que a gente tem que estudar o desenvolvimento da criança, para entender por que ela está agindo daquela maneira, se ela está agredindo, por que ela está agredindo, e aí são outras questões que vocês conhecem também muito bem, né? Que a gente sabe de onde vem, que a gente sabe que, enfim, né? É isso que tem que tratar. Mas ela retira isso, a questão dos castigos. É uma educação baseada no trabalho sensorial, então todo o trabalho dela é sensorial, né? É concreto. A importância do movimento na primeira infância. Então, essa questão do desconstruir essa ideia das carteiras e cadeiras é justamente para que a criança tenha mobilidade na sala, para que ela possa andar pela sala, né? Entre um tapete e outro, para que ela possa trabalhar, inclusive, isso do não pisar no tapete do colega, né, esse movimento que é necessário e que a criança precisa mesmo, já tem vários estudos dizendo que a criança precisa se movimentar para que as sinapses lá aconteçam. E tem estudos, inclusive, que já falam até do adulto, né? Que antigamente a gente dizia que milhões de neurônios se deterioram com o tempo. E já tem estudos dizendo que não, que eles se renovam desde que você faça uma atividade física. E a atividade física mais indicada para esse tipo de renovação é a caminhada. Então, é importante o nosso corpo se mexer, então é importante a criança também se mexer, para que ela possa fazer essas sinapses aí. Então, a importância, né, do movimento na primeira infância, o uso do material concreto para que ela possa manipular esse material, uma comunicação respeitosa entre professores e alunos e crianças, né? Então, a Montessori traz isso muito, assim. A valorização das descobertas científicas para o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Então, o método dela baseado no científico. Na época de Maria Montessori não tinha ressonância magnética e tal, não tinha como descobrir um monte de coisa, mas muita coisa do que ela fala que acontece no cérebro da criança, no corpo, no desenvolvimento da criança, hoje é comprovado pela neurociência, tá? Então ela era uma médica realmente, né, fora da média. Aqui os princípios que eu comentei com vocês, né? São 6 princípios, a gente vai falar pelo menos de 3 mais profundamente, mas outros 3 a gente vai passar assim um pouquinho mais rápido. Então, tem a autoeducação, a educação cósmica, a educação como ciência, o ambiente preparado, o adulto preparado e a criança equilibrada. O que a gente mais vai focar é no ambiente preparado, o adulto preparado e a criança equilibrada. Por quê? Porque se eu tiver um ambiente que eu realmente preparei esse ambiente, se eu tiver um adulto que está estudando, que está entendendo, que está buscando, que está refletindo, que está se aprimorando, que está em constante assim, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que esse é o caminho? Que está se questionando, né? Esse adulto, ele está em preparação, né? Preparado, gente, é muita audácia a gente dizer que a gente está preparado. A gente está sempre em preparação, né? Mas se esse adulto já tem essa consciência, essa forma de pensar, de parar para pensar, de se analisar, já é uma grande coisa. Então, esse adulto é esse adulto preparado que ela busca. E aí, consequentemente, se eu tenho esses dois princípios, a criança equilibrada vai acontecer e vocês já vão entender o que é tudo isso, o que é essa criança equilibrada. A autoeducação, então. Mais especificamente falando, né, da autoeducação
da criança. Montessori, a partir da... Vou ler rapidinho, mas eu já vou dar uma explicadinha, tá? Montessori, a partir da observação do comportamento da criança em liberdade, das crianças quando estavam, né, fazendo seus trabalhos, chegou à ideia radical de que a criança é capaz de aprender sozinha. Gente, o aprender sozinha não é necessariamente sozinha, eu já vou dar um exemplo, tá? Mas existem coisas que é inata da criança, né? Por exemplo, quando a criança começa a andar, quando ela começa a falar, quando ela começa a pegar nas coisas, o andar, ela aprende sozinha. Mas ela precisa ver um adulto andando, né? E o corpinho dela, ela vê isso, né? No dia a dia dela tem alguém conversando com ela que está desenvolvendo isso, tem alguém que está andando, alguém que pega no colo, alguém que coloca ela de bruços, né? Quando ela vê o corpinho dela tá se preparando, ela começa a se levantar, começa a andar. Mas ninguém ensinou e falou para ela, olha, é esse pé, depois esse pé. Ela fez a partir da observação, mas ela precisa fazer, tá? E a gente acaba nem percebendo isso, que no dia a dia acaba sendo natural, né? Do bebezinho, quando vê, nossa, essas fases, né? O engatinha, vai virar, vai engatinhar, quando vê, tá andando. E é nesse aprender sozinha que ela fala, mas já vou aprofundar isso. Então, em Montessori, nós confiamos na criança, sabemos que que se ela puder contar com o contexto adequado, pode desenvolver quase tudo de forma independente e livre. A autoeducação é basicamente fazer, colocar em prática o que a criança vê e ouve. Vou dar um exemplo de bolo de casamento. Então, ou até nós aqui, mas eu vou dar do bolo primeiro e já falo da gente. Então, imagina vocês que a gente vai começar a fazer um bolo, né? Nós vamos aprender a fazer decoração de bolo de casamento. E aí eu venho aqui para vocês e falo, olha, faz assim, usa esse creme, usa não sei o que, usa esse tipo de glacê, enfim, né, essas cores e corante, não sei o que, e assim faz esculpe e tal. Só que vocês só estão vendo eu falar, como está acontecendo agora, né? Eu estou falando, como que vocês vão aprender esse bolo? A partir do momento que vocês colocarem em prática o que eu falei, o que vocês viram, o que eu mostrei. Se ficar só na minha fala e vocês não ouvir e não ver, vocês não vão aprender. E isso é basicamente para a criança também. Não adianta eu falar só para a criança, falar. Ela vai ter que me ouvir, ela vai ter que ver eu fazendo, e aí ela vai tentar fazer, tá? E então, assim, o nosso curso de hoje é meio isso, assim. Hoje e amanhã vocês vão ver coisas que eu vou trazer para vocês, mas que é na prática do dia a dia, e eu sei que tem gente que já está aí, já desde que a gente começou esses estudos, tem professores aí que já estão colocando em prática e que estão vendo na prática, olha, isso funcionou, isso não tanto. Então, é para isso também que existe a gente aqui, tá? E os outros, a gente tem que compartilhar, às vezes, com o nosso colega também, porque às vezes eu fiz de um jeito e aí o nosso colega faz diferente, e no final, o que eu quero, o resultado final é o mesmo, deu certo, né, para ele, só que ele fez de um jeito diferente do que eu fiz e deu certo, então eu vou tentar, né, então a gente tem que fazer dessa maneira. A criança, essa autoeducação é nesse sentido, ela consegue, tá, ela vai experimentar, e a gente sabe disso, que ela se você der qualquer coisa para ela, ela vai experimentar, até ela conseguir, se for algo que é apropriado para a idade dela, para dificuldade, enfim, tá? E o que é principal da gente lembrar da autoeducação aqui? Que é reconhecer que a criança é capaz de aprender sem ter a interferência constante do adulto. Não que esse adulto não vai interferir, é óbvio que ele vai interferir. É ele que está dando esse exemplo, inclusive. Mas essa interferência não pode ser constante. E quando eu falo constante, gente, é assim, você vê a criança fazendo alguma coisa e você já viu que está errado, seja um encaixe, por exemplo, né? Pegou isso aqui, tá com esse material em casa, né? Ou na escola. E aí você viu lá que esse aqui deu certo. Não deu, olha aqui, ó. Né? Um ficou lá embaixo, outro ficou aqui. Não sei se vocês conseguem ver. E aí eu vejo que está errado, eu, professor, e quero interferir. Não, deixa ele. Então, nisso a gente tem que trabalhar muito a nossa ansiedade. A nossa ansiedade. De deixar experimentar. E é nisso que eu falei assim,
que às vezes em casa a gente quer amarrar o cadarço rápido, a gente quer sair correndo, a gente não quer deixar que uma criança nos ajude a tirar algo do carro e eu já levo tudo. Eu não quero deixar uma criança me ajudar a cozinhar alguma coisa, porque vai ser mais rápido eu cozinhar. E é nisso, isso assim, é a parte principal, é a gente realmente deixar ela tentar. Por quê? Porque vai acontecer também o contrário, de eu estar sempre ali e no momento que eu achar que você está pronto já, você já sabe fazer, eu já te mostrei, né? A criança não querer a sua ajuda. E aí você não entendeu que, na verdade, quem construiu isso foi você, né? Do não ter permitido naquele momento, tá bom? Então, só para relembrar, a autoeducação é a criança, por ela mesma já tem essa vontade, esse ímpeto, né, de conseguir fazer, de tentar fazer. Aí ainda a autoeducação. Para aprender sozinha, a criança precisa ter a oportunidade de ver outras pessoas, adultos ou crianças, fazendo as coisas. Ter a oportunidade de experimentar, tentar, testar, sem ajuda e sem ser interrompida. Ter a chance de perceber os próprios erros e corrigir espontaneamente, superar pequenas dificuldades, uma de cada vez, em um ritmo particular e diferente para cada aprendizado. O aprendizado acontece quando a criança faz, né? Esse aprendizado, ele só vai acontecer quando realmente ela se colocar em prática. Como eu falei do bolo. Vocês não vão... gente, agora é a vez de vocês. Agora vocês vão fazer um bolo, né? Vocês só vão chegar e eu quero um bolo perfeito, sendo que eu só falei e a gente nunca praticou. Para chegar no bolo perfeito, você vai ter que ter praticado. E aí, quando você chegar nisso, você vai querer outra coisa, porque aquilo ali já superou aquilo ali. E é assim para a criança. Então, ela vai testar, vai tentar, e quando tiver ok, ela vai para outra coisa que dê um pouquinho mais de dificuldade para ela. Então, assim, lembra que eu falei, tudo está relacionado, não é uma coisa, não é fragmentado. Quando a gente pensa na escola tradicional, a escola tradicional, ela é fragmentada, né? Eu fragmento lá entre ciências, história, geografia, arte, matemática, química, física, né? A criança vai lá, já de adolescente, né? Claro. Vai lá, tem a aula de química agora, daqui 50 minutos é física, daí não ele é interligado, principalmente ali na primeira, na educação infantil. Então, tudo que a criança está fazendo na educação infantil é um processo que é para o todo. Então, por exemplo... Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. Com relação ao material, assim, de trabalho, né? Eu não sei se você falou e passou batido para mim, mas a questão de apresentação do material. Tá, não, eu não falei ainda. Porque você falou, né? Ele pode errar e tudo mais. Sim. Mas a primeira vez ele tem que ter noção de qual o objetivo daquele material, né? Não sei se você vai falar depois. Sim, vou explicar bem certinho. Tem uma parte que eu só falo disso. Mas só para adiantar... Mas eu coloquei, sim, apresentação, como que faz, enfim. Coloquei bem certinho uma parte só para isso. Tá bom. Tá? Mas só para adiantar... Imagina. Mas só para adiantar, ele não precisa saber qual é o objetivo daquele material. Ele não precisa saber que, eu estou trabalhando com esse material aqui, e esse material aqui é para desenvolver já a minha concentração. Óbvio que ele não precisa saber disso. Mas ele vai tirar os pininhos e vai tentar até conseguir. Sim, a gente apresenta antes. Tudo a gente apresenta antes. Mas, como eu falei, se está lá na estante, a criança pegou ela, ela não está no meu planejamento, ou não é o momento dela ainda, mas, enfim, ela vai poder pegar esse material, vai poder trabalhar com esse material, eu deixo, desde que ela não se machuque, não machuque o colega, não estrague o material. Se ela pegar isso aqui
e fizer isso aqui, tentar fazer outra coisa com o material que não é o objetivo, não tem problema, porque eu ainda não apresentei. E eu não preciso ser ansiosa de correr lá apresentar porque ele pegou, tá bom? Tá tudo bem. Num outro dia, quando tiver no meu planejamento lá, que eu vou apresentar esse aqui para o Gabriel, por exemplo, eu vou chamar o Gabriel e ele vai dizer, não, mas eu já peguei. Não, mas eu vou te mostrar de uma outra forma. E aí eu apresento para ele como trabalha com esse material, tá? E aí existem variações e tal, e aí é outra história. Mas a princípio, mas tem essa parte sim, Ângela. Tá bom, obrigada. Imagina. Vamos ver se eu consigo voltar aqui para a tela. Que é essa parte que eu não entendi ainda. Aqui, voltei. Então, voltando, vocês vão ver mais para frente que eu vou falar sobre isso também, sobre cada uma dessas coisas, mas de maneira geral, eu sei que tem gente aí que deve estar, meu Deus, que coisa arada, né? Mas é assim mesmo, tá, gente? Eu vou colocando e aos pouquinhos a gente vai limpando e vai melhorando aí o entendimento. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Quando o aluno está ali, pega o material ali, né, para aprender, se vem o que fazer quando vem um aluno querendo pegar o material também, ou às vezes até querendo brigar por causa daquele material? O que a gente pode fazer? Então, geralmente a gente já fala para a criança, né, para todos já vão saber que tem um material só, que a ideia é essa, tá, gente? Que tenha um material, mesmo que você diga assim, nossa, mas esse quebra-cabeça aqui eles adoram. Não, é um só mesmo assim, tá? Então, digamos que tem lá um material só na sala e o aluno lá, o Pedro, pegou o material e o Gabriel também quer o material. Se o Pedro pegou primeiro, é ele que vai trabalhar. E o trabalhar é assim, e a gente tem que permitir isso. Inclusive para que ele seja respeitado, porque depois, quando o Gabriel for pegar, vai ser a mesma coisa. O Gabriel tem que ser respeitado, tem que deixar ele trabalhar no tempo que ele quiser. Gente, aí vocês vão me dizer, Márcia, mas vai ter caso que ele não vai querer soltar, que ele vai querer trabalhar o dia inteiro com o mesmo material para não dar para o amigo. Talvez aconteça no começo, mas vai chegar uma hora, sim, que eles vão trabalhar com outras coisas e aquele material vai ficar. Então, eu sempre dou um exemplo da balança, né? Quando eu fiz uma observação numa sala de aula montessoriana, a balança, naquele dia, era algo novo na sala, né? E aí, todas as crianças queriam a balança. E aí, um menininho foi lá, pegou a balança, trabalhou. Aí, tinha um que ficava só em volta, assim, só esperando. Aí, ele foi para a professora e falou, prof, eu quero trabalhar com a balança. E tal criança não quer deixar eu brincar, não quer deixar eu trabalhar, não quer me dar. O que ela fez? Ela falou, primeiro que ela não, se ela vai lá, interfere e diz pro né, o aluno que está trabalhando com aquele material, olha, já deu o teu tempo, tem tempo para isso, não tem tempo, tá, gente? Você tem que dar para o teu colega, não também, porque daí você está, né, tomando um partido, de certa maneira, não é essa a ideia mesmo, a ideia é que ele entenda que ele vai trabalhar no tempo que ele quiser, se ele precisar repetir, é isso que faz ele aprender, e o colega vai ter que esperar. Então, eu falo para o menininho, que é para a criança que veio e pediu para a professora, olha, o teu colega vai ter que terminar. Quando o teu colega terminar e colocar na estante, você pega. E é assim, gente. Quando ele terminar e colocar na estante, é que terminou. O terminar é o colocar na estante. Quando está na estante de volta, ele terminou o material. Então, a gente tem que ensinar eles, né, repetir, falar, repetir, como eu falei, é um processo, mas acontece, ele acontece, funciona, e aí sim, o coleguinha vai poder ir lá e pegar aquele material, né, principalmente quando tem algo novo na sala, vai acontecer. Então, vamos lá. Onde que eu parei? De que a autoeducação ela acontece como um todo na criança, né?
O alinhavo, por exemplo, está preparando a mão, o estender a roupa está preparando a mão, contornar formas geométricas, né? Que tem um material que são com formas geométricas, até vou pegar aqui. Ó, encaixes com formas geométricas. Esses... Aqui. Esses encaixes aqui a criança tira, né? Tem o pininho para a criança poder pegar e já está trabalhando a pinça. E aí ela vai pegar, tem essa forma aqui e a base dela que é a forma, ó, deixa eu ver, sim, né? O que a criança faz? Ela vai fazer o contorno. O contorno desse material aqui dentro, né? Vai contornar com lápis. Depois ela vai pintar, preencher, vai contornar com outras cores. Enfim, esse trabalho aqui está preparando a mão indiretamente para a escrita, tá? Então, às vezes, a gente vai numa sala de aula montessoriana e a gente vê uma criança que está trabalhando com esse aqui, vê uma criança que está... transpondo líquido de uma jarra para copo, vê uma criança que está até limpando uma mesa, secando uma mesa. A gente fala, nossa, mas as crianças não estão estudando, né? Eles não estão estudando, mas eles estão sim aprendendo, tá? Então, tudo isso, né, quando eu falo aqui, esses trabalhos aqui, né, de contornar a forma geométrica, de lavar uma louça, tudo isso está, sim, preparando esse corpinho, esse pulso, essa mão, esse braço, esse corpo como um todo, para concentração, para alfabetização, para matemática, para lateralidade, para psicomotricidade, tá bom? E aí tem o conceito da livre escolha que ajuda na autoeducação, que a gente volta a falar da questão que vocês comentaram aí agora, que a professora comentou, que, mas e a criança, né, duas crianças querem o mesmo material. Esse é o conceito da livre escolha, a criança tem a livre escolha de ir lá e trabalhar com o material que ela quer, e isso também... tirei aqui, ó. Acho que agora melhorou, agora que eu percebi que eu tinha tirado. Não sei se ajuda muito, mas... Aliás, até me digam, ajuda? Eu estava sem o microfone. Então beleza. Então, tudo isso ajuda a criança, quando ela tem a oportunidade de escolher o material que ela quer trabalhar. Isso, gente, é um conceito para a vida, tá? Porque, olha só, a gente não para pensar sobre isso. Eu, pelo menos, parei para pensar há pouco tempo. A gente vai vivendo. A gente vai na roda do hamster e vai vivendo, e vai correndo, e vai fazendo, e vai vivendo, e vai correndo, mas não para pensar. Quais são as minhas escolhas? Eu falei sobre isso da outra vez e vou repetir. Eu tô consciente das minhas escolhas, né? Hoje, se eu quero ser professora do formação de docentes, que é uma coisa que eu gosto, é uma escolha minha. Se eu quis ter 3 filhos, e eu tenho 3 filhos, é uma escolha minha. Eu fiz essa escolha, né? E a gente não para pensar sobre isso, gente. A gente só vai vivendo. Essa livre escolha da criança lá atrás, onde ela escolhe o material dentro de uma estante, de alguma maneira está fazendo ela pensar, opa, eu estou escolhendo, e eu sou responsável por isso. E quando eu crescer, eu vou ter as minhas escolhas, do que eu quero fazer, né, do que eu vou querer estudar, que profissão que eu vou ter, tá bom? Então, interfere sim, e interfere quando o outro tem que esperar a vez dele, né, para poder trabalhar com aquele material. Tá tudo bem, gente? Vocês querem dar uma levantadinha de 5 minutos? Então, aqui tem um material de matemática, tá? Vocês devem conhecer esse material. Ops. É o material dourado, né? Com os números ali. Então, é só para colocar uma frase, na verdade, para ilustrar, né? Mas é só para falar um pouquinho do material. A livre escolha é um exercício importante no cotidiano escolar montessoriano. Quando a criança escolhe um material, sua escolha precisa ser respeitada
e a educadora deve apoiá-la. O apoiá-la que eu digo é nesse sentido que eu já falei, né? Da questão né, se vem uma outra criança, deixar que ele termine, né? Permitir que ele termine, não tem um tempo para ele trabalhar com esse material. E é um processo mesmo, né? Do outro também tem que esperar, tem que respeitar. Isso é para a vida mesmo, né? Quando a gente aprende a respeitar o momento do outro. Então, vamos lá para a educação cósmica. As crianças nascem interessadas por tudo ao seu redor, e há muitas formas de manter esse interesse aceso por toda a infância. Uma das mais belas é perceber que todas as coisas estão conectadas e dependem umas das outras para existir. Ter uma visão do mundo permite à criança desenvolver um senso de gratidão, de união com o todo, e que há no mundo, e perceber a ordem que existe na natureza e no universo. É através da educação cósmica que a criança conhece o universo, planetas, continentes, culturas e estabelece relações. Então, a ideia aqui na educação cósmica desse princípio montessoriano é que a criança vocês estão me ouvindo, né? Só faz assim. Ah, então beleza. É que a criança tem entendimento de que além dela existe um mundo, né? E inclusive em ciências, geografia e história, a gente começa a mostrar a criança, falar sobre o mundo, falando do universo. A gente começa do macro e vai para o micro, né? Então começa, e vamos fazer até uma relação disso. A educação montessoriana, ela é assim, é como se fosse a criança, né? Nos movimentos amplos primeiro, para depois refinar no movimento mais fino, tá? Então eu começo grandão falando do mundo, da cultura, das moradias, de como que é em outro planeta, como que é em outro continente, em outro país, o que eles comem, onde que eles moram, e a gente, sabe? E que ao mesmo tempo tudo está interligado. É uma forma da criança compreender que nós somos uma coisa só, né? Estamos num planeta, temos que cuidar desse planeta, e é nesse sentido, assim, né? Dessa educação cósmica do todo. Tá? E aí, educação como ciência. A educação como ciência tem o efeito de compreender o processo de aprendizagem de cada indivíduo de maneira singular, podendo assim desenvolver uma educação mais eficiente que a tradicional. É basicamente entender que cada ser humano tem uma forma de aprender, né? De aprender mesmo e respeitar isso, né? Que a forma de cada criança aprender é diferente uma da outra. E aí vamos entrar no adulto preparado, tá, gente? Esse é um pouquinho mais extenso, mas é importante, assim como eu falei, dentro dos três ali, né? Os três mais representativos, mais importantes são esses aí. Começando pelo adulto preparado, então. Todos os princípios só funcionam quando o adulto que interage com a criança se esforça para se transformar interiormente. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje é isso, tá? É uma transformação, é uma forma de olhar um pouco, não que eu seja, né, mas eu estou trazendo coisas para vocês que está ajudando vocês com certeza, e o fato de vocês estarem... Oi? Não tá mudando os slides. Tá, então beleza. Então, a gente vai falar do adulto preparado, que para mim é um dos principais, né? Porque se eu tenho um adulto que está preparado, que está em preparação, assim como vocês estão, como eu estava falando, muda tudo. Então, vamos lá. Todos os princípios só funcionam quando o adulto que interage com a criança se esforça para se transformar interiormente. Então, como eu falei, é isso que vocês estão fazendo, e é isso que a gente faz, né? Nessa busca do melhorar, do buscar novas formas, buscar novas ferramentas. Montessori dizia que precisávamos abandonar o orgulho de sermos adultos. Então, o que ela quer dizer com isso, gente? Que a gente adulto, às vezes a gente faz algumas coisas, eu que sou adulto, né? Eu que mando,
você é só uma criança, você é um pedaço de gente, né? Pensa que é gente, sabe? Essas coisas que às vezes, né, a gente escuta e às vezes sem querer a gente reproduz também. Não, gente, não é um pedaço de gente, né? É um ser humano que está ali. Então, quando ela fala assim do abandonar o orgulho de ser adulto, é abandonar o orgulho de ser adulto nesse sentido, de que eu estou diminuindo a criança, né? Então, o adulto deve entender o desenvolvimento da criança e todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Quando a gente fala isso, não são só de comer, a gente está falando de necessidade, inclusive, afetiva, de atenção também, tá? Então, esse adulto em preparação, é esse adulto que busca entender isso. A preparação do adulto é profunda, psicológica e quase espiritual. Espiritual não no sentido religioso, tá? No sentido de entendimento, no sentido de profundo, né? Por outro lado seria, tá? Por outro lado também é uma exigência, exigente na técnica, né? Então, por outro lado, também é algo técnico, não só tudo isso do psicológico, do espiritual, mas também é algo técnico, no sentido que eu falo de ter as ferramentas, de buscar ferramentas. O adulto preparado é um observador que confia na criança e busca nos atos dela a indicação das suas necessidades. O que eu quero dizer com isso? Que eu observo a minha criança. Que quando eu observo a minha criança, eu entendo o que ela está querendo naquele momento. Sabe? Quando eu observo, eu vejo que ela está querendo algo que ela não tem, ou chamar atenção para algo que ela quer, ou ela está sentindo falta de alguém, ou ela está assim com sono, ou ela está com fome. É esse olhar que a gente tem que ter bem atento para tentar, né, entender o que ela está querendo naquele momento, o que ela está indicando. Com a observação realizada pela configuração do ambiente e das interações, esse mesmo adulto tenta oferecer os meios para que a criança satisfaça aquilo que é importante e supere aquilo que ainda é um desafio ou um obstáculo. Esse adulto nunca ajuda mais do que o mínimo necessário. Eu bato nessa tecla, vocês vão ouvir isso várias vezes, porque a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso, né? Então, eu vou ajudar o mínimo necessário. E eu tenho que ter consciência disso também, do que é o mínimo. Será que, às vezes, eu não estou fazendo mais e achando que eu estou fazendo o mínimo? Ai, mas eu acho que ela... Não, tem que cuidar com isso, tá? Abstém-se de colaborar sempre que a criança acredita que pode agir sozinha e garante, a todo momento, que sua presença possa ser sentida caso necessária. Então, esse adulto, ele está ali presente, mas ele não precisa estar o tempo todo do lado da criança, tá? Ah, mas e a criança que precisa de mim o tempo todo? Então, a gente vai começar a trabalhar isso também, de que, olha, fica aqui nesse cantinho, trabalha com esse material, eu estou aqui, né? Ela tem que saber que você está ali se ela precisar também. A alegria desse adulto é dupla, ser cada vez menos necessário e ter a chance de observar a vida em seu desenvolvimento. Então, o professor, quanto menos essa criança precisa de mim, melhor professor eu estou sendo. É difícil, mas é assim. Esse adulto em preparação faz um autoexame, uma autoanálise de si e se aprimora. Eu coloquei ali um capítulo, uma sugestão de um capítulo, depois esses slides também vai estar gravado, né? Mas o livro O Segredo da Infância. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Aqui. Nesse livrinho aqui, tem um capítulo que fala só sobre isso, né? A preparação espiritual do professor. Mas quando ela fala espiritual, eu diria a preparação do equilíbrio do professor, ou algo assim, tá? É nesse sentido que ela quer dizer. Então, é legal ler esse capítulo. Eu só anotei ali para não esquecer. Nesse livrinho aqui, O Segredo da Infância. Eu vou dar um exemplo para vocês e eu gostaria que vocês fizessem isso. Não é agora, tá? É em casa, mas a água até pode ser no momento que vocês forem fazer. A hora que vocês forem tomar uma água, seja aí ou seja em casa, a hora que vocês estiverem
Eu tô com uma água aqui já, inclusive, para lembrar. Então, assim, a gente só tá, esse adulto preparado, ele só tá inteiro, vocês só estão inteiros aí, se vocês estiverem presentes, né? No sentido assim, gente, ainda mais a gente adulto, né? A gente tem, vocês vão entender isso mais para frente, mas eu vou dar esse exemplo como adulto agora, mas vocês vão entender por que eu vou falar depois sobre a criança, sobre isso. A gente tá presente corporalmente, às vezes, num lugar, mas a nossa mente tá lá, putz, eu deixei a comida para descongelar, será que vai dar tempo? A cabeça está em outro lugar e o nosso corpo está aqui, às vezes, eu espero que não. Entende? E aí, às vezes a gente está trabalhando numa sala de aula com a nossa criança e a minha cabeça está lá na minha casa, ou nas contas para pagar, ou enfim, né, uma compra que eu tenho que fazer, ou alguma coisa que eu esqueci, ou tô vendo que vai chover e eu botei a roupa no varal. Entendem o que eu quero dizer? A nossa mente está numa parte e o corpo está em outra. A criança, gente, ela não tem isso. Principalmente os pequenininhos, vou reforçar isso depois, mas os pequenininhos, ele tem a mente e o corpo num lugar só. Ele está presente o tempo todo, tá? Ele está ali, naquele lugar o tempo todo. Então, quando eu falo ali do exercício de tomar água, é para você lembrar, se você está num caos na tua sala, para um pouquinho, toma uma água, são, se eu não me engano lá, nem 40 segundos, tá? Um copo, toma um copo de água. Esses segundinhos vai fazer com que você respire e se centre e volte para o presente. Em casa, hoje, quando vocês forem tomar banho, experimentem. Quando você estiver tomando banho, experimente, e amanhã vocês vão me contar, tá? Experimente tomar banho, né? Tá tomando banho, tá lavando o teu corpo, tenta sentir o que você tá fazendo, só estar ali, sentindo as gotas do chuveiro, ouvindo o chuveiro, sentindo o teu corpo, sentindo o cheiro do sabonete, sentindo, estando ali naquele momento. É difícil? É difícil, porque a gente começa a fazer isso e daí daqui a pouco você já está em outro lugar. Mas o que eu falo? São exercícios para a gente voltar a lembrar que eu estou numa sala de aula com crianças e que se eu estiver tranquila, tudo vai fluir, tá? Estar presente ali. Tem estudos, gente, que dizem... Deixa eu tomar minha água, eu já falo. Tem estudos que dizem que a gente precisa de 8 segundos. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Que a gente precisa de... Quando a gente está com muita raiva, aconteceu alguma coisa e eu vou, né, vou explodir, eu preciso de 8 segundos, que é o tempo de uma respiração, que é o tempo de menos de um copo de água. É o tempo... É por isso que a gente fala, conta até 10. Porque realmente não é o contar até 10, é o dar o tempo de 8 segundos para que eu não faça alguma coisa, para que eu não fale uma besteira, para que eu não seja agressiva, para que eu não... Né? Enfim, para que eu me controle. Eu sou adulto da relação. Então, eu vou fazer isso. Nesses 8 segundos é o tempo para que eu consiga me voltar para o meu centro. E por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter crianças que vão fazer coisas com vocês que vocês vão... ela está me provocando, ela está fazendo de propósito. Não, gente, não mesmo. A criança não está fazendo de propósito. Mas vai ter coisas que vai mexer com você. Que vai te deixar nervosa. Mas não tem a ver com a criança, tem a ver com você. Mas se você estiver tranquila, aquilo vai passar. E é a necessidade da criança que está falando. Alguma coisa, a necessidade dela está querendo dizer. Tá? Tudo bem até aí? Então, vocês vão fazer exercício hoje do tomar o banho. E quando for tomar água também, vai tentar sentir só a água entrando, respirar, só. É só. Tomar banho, a mesma coisa. Vai tentar só se perceber ali. Ouvir o barulho do chuveiro. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que deve ter professora aí que deve ter uma criancinha batendo na porta. Mãe, porque aqui tem. Mas tenta fazer esse exercício de estar ali presente com você, tá? Pega uma toalha sequinha para se secar. Se for o caso, abre um sabonete novo só para esse banho de hoje, tá bom? Que vocês merecem também.
E é gostoso e faz você voltar para o presente. São pequenos exercícios que fazem eu estar presente. Quando as crianças são bem pequenas, seu pensamento... É isso que eu acabei de falar, mas eu vou reforçar aqui, tá? As suas ações, seu pensamento e suas ações andam junto. Mente e corpo. Nas palavras de Montessori, é vontade e ação. Né? Então, a criança equilibrada. Quando a criança é bem pequena... tentem imaginar não, vocês conhecem já. A criança, ela é uma coisa só. A mente e o corpinho dela é uma coisa só. Então, por exemplo, se ela vê uma bola na frente dela, né? Lá um bebezinho que está engatinhando, quase andando lá, 10, 11 meses. Ela vê uma bola na frente dela. O corpo e a mente dela querem a mesma coisa, chegar naquela bola. E aí ela vai fazer de tudo para chegar naquela bola, tá? Chegou, pega a bola, enfim. Quando ela é pequenininha e ela está só engatinhando, é uma coisa, todo adulto permite. Quando ela começa a crescer, é que é o problema, né? Ela começou a crescer, ela vai abrir gaveta, ela vai tirar coisas da gaveta, e aí esse adulto começa a dizer, não, dá um tapinha até na mão se bobear. Não, esse não pode. Não, esse não pode. Não, esse não pode. E aí esse adulto começa a não permitir que o corpo e a mente da criança estejam juntas. Percebe? Antes ela via uma coisa e eu podia ir até lá e pegar. Agora eu não posso mais. Agora o meu corpo está querendo a minha mente está querendo uma coisa e meu corpo não está sendo permitido. E aí, a gente pode dar inúmeros exemplos, né? Da criança que os pais deixam sentadinhos na frente da TV, porque é mais tranquilo. Para comer, tem uma criança assistindo, né, um celular, um desenho, qualquer coisa, jogando, não sei. E esse corpo e essa mente já não estão mais, já começa a gerar um conflito. E essa criança equilibrada, para ela ser uma criança equilibrada, ela precisa fazer o que o corpo dela quer fazer, tá? E eu não estou falando aqui, gente, de, essa criança quer fazer tudo. Por isso que a gente prepara esse ambiente. Porque se esse ambiente está preparado, ela vai poder fazer tudo sim, dentro daquele ambiente. O tudo que eu digo é trabalhar com os materiais. Então, né, alguns exemplos aqui. Quando joga... já falei das gavetas e tal. Então, isso aos poucos começa a separação, daí coloca a criança para assistir. Depois, assim, vai além, tá? Começo, eu que determino para essa criança que horas que ela vai dormir, que horas que ela vai comer, ok, né? Porque a gente tem que ter uma rotina, mas sou eu que digo, ela vai dormir esse horário, ela vai ficar no berço presa, eu não vou tirar ela do berço. Então, esse corpinho que antes podia se movimentar, já não pode. Aquela gaveta está fechada, aquela gaveta que ela podia abrir, tirar as coisas dali de dentro e colocar de volta. Por isso que ela abre a pia e quer tirar as coisas dali, né? E a gente já não permite, já começa a fechar. Eu estou começando a podar essa criança, tá? O ambiente preparado, ele serve para casa também. Então, se eu tenho, minha criança está querendo abrir as gavetas e mexer com panelas e tal, eu coloco materiais à altura dela que permita isso. Ela não necessariamente vai mexer na pia, mas eu posso permitir que ela mexa com esse tipo de material, que talvez é o que ela está se interessando agora, pelo barulho, pelo reflexo, pela forma, pela textura, tá? Então, essa vontade, é o que acontece. Daí eu falo que o que acontece com nós adultos é isso, gente. Às vezes eu tô aqui, mas meu corpo tá lá. Porque já começou lá, desde criança, essa separação de que eu posso, mas eu quero ir, mas eu não posso, né? E claro, tudo isso dentro da ética e da moral. Não tô falando de, eu posso tudo, não é nesse sentido, tá? Dentro das responsabilidades e com disciplina. Então, a criança equilibrada é aquela criança que tem esse material e que ela pode trabalhar com esse material que ela quer trabalhar naquele momento, tá? E aí, em Montessori, a gente chama de o trabalho, né, o se colocar em ação. Quando eu falo a criança trabalha, não é o trabalho que a gente vê como trabalho no sentido pejorativo. Eu nem sei exatamente, não me lembro agora qual é a origem da palavra trabalho, mas, se eu não me engano, é uma origem bem ruim, assim, não é uma coisa boa. Então,
a gente tem essa lembrança, essa sensação de que não é uma coisa boa. Mas a gente usa esse trabalho do se colocar em ação, da criança estar em ação. Então, ela trabalha e ela entende que ela está trabalhando ali, tá fazendo uma atividade e que isso está se desenvolvendo, que isso desenvolve, né? Então, a primeira função do trabalho é ajudar a criança a alcançar a concentração, tá? Quando a mente, corpo, vontade e ação retornam a um centro, a um equilíbrio, todos os desequilíbrios diminuem e muitos desaparecem, conduzindo a criança a um estado mental que envolva concentração e alegria, e a conduz à independência, iniciativa, autodisciplina, generosidade, prazer pelo esforço e confiança em si mesmo. Há pelo menos 2 ou 3 nomes para esse processo na obra de Maria Montessori: normalização, equilíbrio e autorregulação, tá? Que é esse estar presente. Agora eu posso trabalhar com esse material nesse momento e estou sendo permitido a isso. Tá indo ainda, tá em criança equilibrada, ações que devemos evitar. Deixa eu ver, me dá um joinha aí, só para vocês me dizerem se tá esse. Então beleza. Então, enquanto a minha criança está lá na sala trabalhando, o que eu devo fazer e não devo fazer para que eu não atrapalhe esse processo da minha criança? Então, um deles é interromper, né? Como eu já comentei, a gente só interrompe no momento que ela está quebrando o material, danificando o material, machucando alguma criança ou se machucando, senão eu não interrompo. Gente, é assim, é como... Imagina a gente adulto, eu estou aqui, né, trabalhando e envolvida com um projeto, ou envolvida com um planejamento que eu estou fazendo para os meus alunos, e vem o meu marido o tempo todo me atrapalhar e dizer: olha, agora está na hora de não sei o quê, olha, agora você tem que tomar banho, agora não sei o quê. Sabe, coisas assim, né, me interrompendo. Ninguém gosta. Então, eu estou dando o exemplo do adulto, porque quando a gente pensa que a gente faria, se eu fizer isso com adulto, é legal? Não é. E aí a gente fala, poxa, por que com a criança a gente acha que pode? Então, se ela está concentrada, deixa ela concentrada. Tanto que eu já até falei, né? Quando é possível, nem toda escola é possível, mas quando é possível que a criança comece um trabalho e ela possa terminar no outro dia, se deu o horário dela ir embora, se deixa o trabalho ali e ela continua no outro dia, tá? Geralmente não é possível porque no outro já vai ter outras crianças de manhã e tal, mas se é possível a gente faz isso, tá? Então a gente também não ajuda desnecessariamente, né? Deixa ela fazer, não vou ajudar, porque o ajudar às vezes pode ser o atrapalhar. Obviamente que eu não vou gritar, né? E aí tem uma sigla que eu quero trazer para vocês, que é OMBIRUS, que é a Organização do Mal, que a Maria Montessori fala isso, né? Organização do Mal como bem imposta na humanidade por sugestão. Parece um negócio muito louco. Mas o que é isso? É assim, eu vou dar um exemplo, né? Digamos que eu tenho meu filho lá, né? Tem 3 aninhos, meu filho. E aí ele começou a mexer em tudo na casa, né? Dos 2 aos 3 ali, começou, nossa, não tem mais o que segure. Aí ele mexe na estante, ele mexe nas gavetas, ele mexe em tudo que há, né? E aí eu vou e falo na escola, né? Ele vai para a escolinha e eu falo com alguém, com uma mãe lá na escola. Nossa, o meu tá terrível, né? A gente sempre usa um rótulo assim, né? Meu filho tá terrível, nossa, ele tá mexendo em tudo e não sei o quê. Aí a mãe fala assim, olha, quando acontece isso, eu já tranquei tudo. Já coloquei, sabe? Ela falou, tem lá em qualquer loja aí de R$1,99, tem umas tranquinhas que você coloca que tranca tudo. Nossa, vou fazer isso, legal. Aí, no outro dia, eu vou e converso com outra mãe. Ali na saída da escola, eu resolvo conversar com outra mãe. Nossa, eu coloquei as tranquinhas, olha, deu certo. Ela, nossa, que legal, vou fazer com os meus também. Beleza. No outro dia, eu converso com outra. Nossa, meu filho, olha, resolveu que agora quer bater em todo mundo na escola, tá difícil, não sei o que eu faço.
Aí a mãe fala assim, ó, eu tô colocando de castigo. Cheguei no meu limite, para mim não tem mais jeito, tô colocando de castigo. E ó, tá funcionando, a criança coloco lá quietinho num canto, é outra criança. Pelo menos por um tempo, né? Mas é outra criança. Ah, nossa, que legal. E aí uma vai falando para outra e vai falando para outra, gente. O que a Montessori quer dizer? Ninguém tá falando por mal, no fundo. Ninguém tá falando porque é uma pessoa má, porque, nossa, eu sou má e hoje eu vou acabar com meu filho. Não. Todo mundo tá falando da sua experiência, achando que tá fazendo o melhor. Entendem? Então é o mal como o bem. A gente acha que é um bem, mas não é. O que eu quero dizer com isso? Que a gente, quando a gente pensa diferente, que a gente entende esse processo da criança, a gente também tem que fazer isso. Com os pais, com reuniões de pais, com os nossos colegas. Não é dizer, nossa, aquele é terrível também, e fomentar isso. É o contrário. É dizer, olha, eu tenho feito assim, eu tenho feito assado. Gente, tem coisas maravilhosas na escola aí que vocês estão fazendo, que eu sei que tem professor que faz, que é legal o outro colega saber. É legal essas reuniões para vocês discutirem sobre isso também. Olha, eu fiz assim com tal aluno que era autista, que funcionou. O meu aluno não queria mexer em água, não queria mexer em massinha de modelar. Olha o que eu fiz, eu fui testando assim, Entendem o que eu quero dizer? Tem que entrar em comunidades, tem que fazer coisas que ajudem nesse sentido, para que a gente também possa aumentar essa forma de pensar, né? Que essa educação mais positiva, no sentido de respeitar mais as crianças, tem que aumentar também. Então, a gente também, assim como essa mãe que vai e comenta na porta da escola e acha que está fazendo uma coisa boa, não está. Né? Então, a gente tem que dar exemplos bons. E para os pais, gente, vale uma coisa assim que eu acho que é interessante, que às vezes os pais também gostam de, mas meu filho isso, diminuindo o filho. Tentem lembrar de coisas, quando tiver alguma conversa com algum pai, também lembrar de alguma coisa que o filho fez que você sabe que é uma evolução para aquela criança. E comenta com a mãe. E manda foto, se for o caso, né? Eu sei que vocês fazem isso. Manda foto para a mãe, mas meu filho não come mamão, não adianta você nem tentar, porque ele não vai comer mamão. Aí um dia que você vê que a criança, junto com outras crianças, comeu mamão, tira a foto e manda, olha que bacana, teu filho. Entende, gente? Isso tem que ser valorizado também. Senão a gente sempre só fala daquela criança que mordeu, daquela criança que bateu, daquela criança que isso, que aquilo, e não fala das coisas boas que sim ela está fazendo. Né? As coisas boas no sentido do desenvolvimento dela, né? Então tem que ser lembrado também. Tudo bem até aí? Oi? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Ali na criança equilibrada, então, falou-se do não interromper, o não ajudar desnecessariamente. Isso. Quando uma criança está trabalhando ali com material, é considerado interromper você chegar e começar a conversar com a criança, perguntar o que ela está fazendo, no caso, interagir com a criança, é considerado interromper ou é participação, uma coisa mais... Enfim. Ou você tem que deixar a criança quieta ali no mundinho dela? Assim, o ideal é que você deixasse ela quieta. Mas é que assim, também depende, né? Se você viu, vou dar um exemplo, né? Se você viu que ela está trabalhando da maneira certa, ok, você já percebeu. Se você vê que ela está criando uma outra coisa, tudo bem também, ela pode criar, tá? Só que aí você pode perguntar assim, o que você tá... Porque às vezes a criança vai te dizer assim, eu tô criando eu tô construindo uma casa com um determinado material, né, que é abstrato lá, sei lá, a Torre Rosa. Eu tô fazendo uma casa aqui, eu tô construindo uma casa. Tudo bem, sabe? O que a gente não pode é ficar o tempo todo também, né? Não precisa, assim, pode deixar ele realmente aproveitar aquele momento sem interrupção, tá? Deu para entender, né?
Se você percebeu que ele está trabalhando certo, ok. Se você viu que ele está construindo uma coisa só a nível também de curiosidade, porque você vai deixar ele trabalhar e ele vai querer construir. Então, a gente tenta evitar, né, o máximo que a gente conseguir. Tanto que quando a gente apresenta o material, a gente não fica contando historinha sobre aquilo. A gente só fala, vocês vão ver depois, mais para frente, quando eu falar mais sobre isso, vocês vão ver que é objetivo. Eu não tenho que ficar contando historinha para ele, para fazer ele entender do que eu quero que ele entenda. É simples e objetivo. Oi. Aproveitando o gancho, a minha pergunta é o seguinte: quando a criança está trabalhando, que como o pré, eles têm essa autonomia, né, de pegar o material que quer, ir lá pegar, eu já tenho até a regrinha do tapete e tal. Então, a criança pega o material e fala assim, prof, eu posso pegar o material? Não é hora do material, é hora do brinquedo. Aí eu falo assim, você vai trabalhar com material agora, na hora do brinquedo? Vou. Aí a criança pega o material e fala assim, e faz, monta. Ela vai fazendo lá, eu até chamo eles de os pequenos arquitetos, sabe? Monta lá, parece um foguete, um prédio, daí eu falo assim, o que você está fazendo? Aí eles falam assim, eu estou brincando, quer dizer, eu estou trabalhando, fazendo tal coisa. Olha. Eu faço alguma intervenção, eu fico observando. Qual é o meu papel nessa hora? Porque vocês colocam os brinquedos na sala, né? Sim. E daí vocês dividem por tempo, é isso? Tem um tempo que é do tempo do brinquedo? Exato, tem. Depois do pedagógico, sempre tem o brincar livre ali. E eles querem voltar para o material? Às vezes, alguns, os que não querem ficar com o brinquedo, quer uma coisa diferente, então, que é o material. E o material, sim, eu gosto de estar presente com eles, porque tudo bem que eles têm uns que vão trabalhar de uma maneira diferente, eu só peço assim, deixa eu estar com você, a hora que você pegar, me chama que eu quero estar com você, se tiver dúvida. Mas aquela criança que já conhece o material, tudo bem. E, então, é nessa hora que eles pegam e vão brincar. Só que eles falam, prof, eu não estou brincando, eu estou trabalhando. Olha como eles são espertos. Olha, depende do que é para vocês. Se vocês não têm assim, é uma regra e é regra que tem que ser só com o material, com o brinquedo, né? Agora é a hora do brinquedo, ninguém mexe no material. Se para você está tranquilo eles mexerem com o material, eu não vejo problema, nem problema de que ele trabalhe, brinque dizendo que está trabalhando. Não vejo problema nisso. Porque aquele material está sendo interessante para ele. De alguma maneira, talvez ele quer explorar de um outro jeito, que na hora que é o material, ele não tá se sentindo permitido, sabe? Não digo que vocês estão fazendo isso, mas que talvez ele mesmo ache que não, agora eu tenho que fazer certinho, sabe como? Então, num outro momento, ele faz diferente, que é o que ele quer, na verdade, fazer com o material. Eu não vejo problema. Como eu falei, se vocês não estão, assim, não existe essa regra, assim, extremamente rigorosa, de que nesse horário é só brinquedo, eu não vejo problema mesmo dele fazer isso com o material e explorar de um outro jeito. Eu deixo porque eu penso assim, se ele está pegando material, é porque ele tem interesse. E aí, exatamente, quando for trabalhar aquele material, ele vai ver que é de uma maneira e ele pode estar trabalhando também de outra maneira, da maneira exatamente, que ele entende. Então, não foi errado fazer isso, né? Sim. Eu não podo ele, eu não digo para a criança assim, não pode. Eu só peço que seja na hora que eu estou junto. Mas chega a hora que eu cedo. Chega uma hora que eu cedo e falo, não, se ele tem interesse, deixa ele pegar. Ele, ela, enfim. Mas deixa eu te perguntar, por que você fala que você tem que estar junto? Porque eu quero explicar como que ele trabalha, porque eles ficam montando como se fosse pecinha, por exemplo. Eu escuto eles falando assim, porque igual eu fico observando ali, né? A gente não intervir ali, não intervém ali, mas assim, eu observo bastante o que eles comentam. Vamos fazer um foguete, a prof não está olhando. E se ela olhar? E se ela olhar?
A gente fala que está trabalhando tal coisa. Entendi. E daí Entendi. eu falo, então quer dizer que será que ele sabe que é de outra maneira? Mas eu já trabalhei aquilo com ele. Então é isso que eles querem usar o material não só como pedagógico, eles querem usar o material como um lúdico. Essa é a minha dúvida. Posso É o deixar? brincar com o material, não necessariamente misturar brinquedo e material. Não. Sim. Mas lá, pega o material dourado, coloca lá faz uma base, daí coloca um dos cubos lá da Torre Rosa em cima. Sim. Aí vai aquela mistura material para virar um brinquedo. Entendi. Gente, eu não sei, eu não vejo problema. Entende? Porque se ele no outro, talvez assim. A minha pergunta nesse caso é assim, tipo, eles pegarem um pouco de cada material e misturar. Ah, tá, entendi. Tá. Eles guardam depois cada material no seu lugar? Sim. O pré guarda. Porque assim, se eles pegam lá, ou então começa a diminuir, começa a dizer, olha, gente, vocês podem fazer, porque eu não vejo problema mesmo, assim, sabe? Ele está desenvolvendo outras coisas, né? A criatividade dele, isso é importante também. A questão é só, se ele pega vários materiais, faz uma... Porque pode misturar, tá, gente? Tem um material, dá para misturar, não tem problema. Podem fazer construções. Eu vou até depois vou anotar para lembrar de mandar umas fotos para vocês, que dá para fazer umas coisas bem legais. Deixa eu só anotar aqui. Materiais, só um instantinho. Só que existe um porém. Aí eles têm que guardar esse material no lugar que estava. E isso pode ser um problema. Né, do pegar esse material, uma coisa, né, pegar os materiais aleatórios, juntar tudo, virar uma bagunça e não guardar. Isso é um problema. Aí, realmente, daí não dá. Posso falar um pouquinho? Pode, Ângela, claro. Então, eu estava ouvindo, assim, o debate, achei muito interessante, assim, né? E eu acho que a questão é, assim, como fazer para que as crianças respeitem o material. Nesse sentido, eles podem usar, fazer o que quiser, mas eles vão usar com cuidado e tudo mais, e depois vão guardar no lugar certo, né? Então, me parece que é aí que está assim, um pouco de dificuldade, porque os brinquedos, como é que funciona? Botam tudo na caixa, junto, né? E o material, ele é guardado separadamente, cada um no seu lugar e tal. Então, como fazer para que haja um respeito diferente, assim, ou se os brinquedos também vão ser guardados cada um no seu lugar, mas talvez acho que não precisa, mas como fazer o material ter um significado mais, vamos dizer assim, não sei explicar, mas enfim, ter essa consciência de que esse material, ele é um material muito importante, é um material que tem que ser usado como quiser, mas que tem que ser guardado, que tem que guardar direitinho para não perder peça, para não, né? Então, eu acho que chegar nisso que me parece o importante, assim. Sim, eu entendi. E eu concordo também, né? Porque, assim, como eu falei, eu vou ver se eu encontro aqui até algumas imagens, porque talvez o que eles estão querendo é explorar de uma outra maneira. Eu entendo o que a Ângela está falando, e realmente, ó, é importante. Extensão das bases, deixa eu ver se eu encontro aqui, vermelhas. Vou ver se eu encontro fácil o que eu quero dizer para vocês. Que tem essa possibilidade. A questão é... Nossa, a internet ficou ruim. A questão é eles entenderem para que serve o material, então eles já entenderam. Então, talvez, ou realmente se diminua, olha, vocês podem trabalhar com 2 materiais diferentes só, ou esse material não é, ou começa a dizer mesmo que esse material não é para isso,
Ou, se vocês tiverem os materiais que eu vou mostrar para vocês, que agora eu não me recordo, e eu não sei quais materiais, vocês podem me dizer depois quais materiais eles estão trabalhando. Porque talvez, gente, a gente pode fazer extensão desse material, variação, que é o quê? Deixa eu ver se eu colocar essa página aqui, vocês conseguem ver? É possível eu pegar 2 materiais diferentes. Por exemplo, a gente fez, acho que já tem uns 2 ou 3 anos que a gente fez isso aí, inclusive, que era de pegar a torre rosa e a escada marrom e fazer da torre rosa e da escada marrom uma outra coisa. Eu mando depois no grupo, que é muito legal, é muito legal. E aí sim eu estou trabalhando com 2 materiais e estou desenvolvendo outras habilidades na criança. Então, talvez assim, quanto vocês falam de que ela está trabalhando e está desenvolvendo, né? A única questão é essa mesmo, ela entender que eu preciso guardar esse material, que eu preciso cuidar desse material, e quando começa a ser muito, dá medo mesmo, gente, porque aí eles podem acabar daqui a pouco realmente misturando todos os materiais e vira uma bagunça, né? E não é essa a ideia. A ideia é ter uma sala organizada, um ambiente organizado, ambiente preparado. O ambiente que a gente vive, né? Tá preparado para as crianças? Se a gente for pensar assim, eu vou dizer por mim, tá? Quando eu tive filho, aí é que eu fui preparar o meu ambiente. Porque, óbvio, né, gente? Mas a gente não pensa nisso antes. Então, assim, aí você começa a pensar, poxa, a minha criança não alcança na pia para fazer higiene. O sabonete é muito grande para ele. Ele quer ajudar a colocar a mesa, mas os pratos estão longe. Entende? A criança não pode tomar água porque o bebedouro não está acessível. Ela não pode comer uma fruta sem ter que pedir para mim, porque a fruta está guardada, está, sei lá, dentro da geladeira, ela não consegue abrir a geladeira. Entende? Então, a gente não pensa nisso. Ela não tem um livrinho de fácil acesso, porque os livros eu coloquei numa estante alta, porque eu que vou ler os livros para ela. Entende? Então, a gente começa a pensar sobre esse ambiente preparado dessa criança, né? E na escola não é diferente, a gente tem que preparar, como eu já falei, todo esse ambiente, para que ela possa, sim, trabalhar nesse lugar com segurança e tranquilidade. Então, muitas vezes aqui os parques, os lares e até as escolas não estão preparadas para as crianças, e tudo é muito perigoso e nada pode, né? A criança não pode fazer nada. Para o método Montessori, liberdade é algo muito importante. A criança deve ter a liberdade, que é biológica, porque deixa a vida se desenvolver. A criança precisa de um ambiente preparado, seguro, com nutrientes físicos, emocionais, mentais e sociais, para que possa ser livre para viver. Então, o ambiente preparado. Existem algumas condições para que o ambiente dê a liberdade a essa criança, né? Para que ela tenha liberdade, esse ambiente tem que ser acessível. Então, primeiro de tudo, a primeira grande coisa importante é ter acessibilidade. O mais básico, a criança precisa ter uma forma para beber água, né? De alguma forma, beber água, poder comer alguma coisa, como eu falei, sem ter que ficar pedindo o tempo todo para o adulto. Usar o banheiro. Quando a criança vai dormir, né? Geralmente, a cama dela ou é alta, ou é um berço, então ela não tem... para ela dormir, eu vou ter que colocar, eu vou ter que tirar, né? E a intenção é que a gente dê o máximo de liberdade e autonomia para essa criança de uma maneira que esse ambiente seja seguro para ela, onde eu também não vou ficar me preocupando, porque tá tudo certo, né? Então, voltando, esse ambiente ele tem que ser acessível, ele tem que ser apresentado. O apresentado que eu digo quando a criança está desfraldando, eu preciso mostrar para ela que existe um banheiro. Como que usa esse banheiro? Esse vaso sanitário. E esse vaso sanitário tem que ser acessível, né? Para ela fazer a higiene de lavar as mãozinhas dela. Eu tenho que apresentar para ela como que ela faz, como que ela lava essas mãos. Se esse sabonete é grande, eu corto em 2 ou em 4, porque, né, para caber na mãozinha dela, para ela poder se lavar.
Para escovar os dentes, a mesma coisa. Mas tudo primeiro eu preciso apresentar. Sou eu, adulto, que preciso mostrar para ela como que faz. Para que aí ela possa fazer. Vai colocar em prática e vai fazer. Esse ambiente tem que ser seguro, né? Então, eu não posso dar uma coisa que ela possa se machucar, então tem que ser seguro. E aí vale até a questão de facas, né, que a gente fala, mas em Montessori a criança usa faca. Sim, mas ela vai começar com uma faca de patê para cortar banana, para cortar uma batata cozida, para cortar uma cenoura cozida. Depois é que ela vai para um outro tipo de faca. Existe um processo, e onde primeiro eu mostro como faz, e depois ela vai fazer, e vai repetindo até isso, né, dificultando o grau dela, né? E um controle de erro no sentido assim, esse controle de erro existe nos materiais, mas também a gente pode colocar na vida, que vai colocar uma pasta de dente na escovinha, coloca uma coisinha de nada, tem escovinhas, acho que vocês devem saber disso, que já vem com uma marquinha ali, aquela quantidade de pasta, né? O ensinar a abrir a água, abrir a torneira e fechar a torneira para usar a água. Tudo isso são controles de erro para a criança, ela já saber, olha, é assim, eu estou escovando, então eu desligo, aí depois eu ligo a água, né, ok? Então, são pequenas coisas que no dia a dia a gente vai observando e vai, opa, dá para melhorar aqui, posso fazer isso para ajudar minha criança. E limites de objetos para ser organizado e não superestimulante. E aí vale pensar, tanto assim, eu entendo, né? Vou dar um exemplo de vocês que a Ângela acabou de falar, que é da caixa, né? Os brinquedos estão numa caixa, a gente coloca todos os brinquedos na caixa, né? Acaba colocando tudo ali dentro e ok, fica fácil de guardar. Se a gente tem espaço suficiente, a ideia, ou pelo menos em casa, tá? Aí vale para vocês falarem isso para os pais, por isso que às vezes eu falo de casa, mas é mais para lembrar os pais, que se eu posso ter nichos ou prateleiras com nichos, né, com espaços, pensem comigo, se eu tenho lá um armário que tem 6 nichos, se em cada nicho desses eu coloco uma coisa, quando eu tiro desse lugar, a criança, né, ela vai ver que ali está faltando algo, que é o que eu acabei de tirar e eu coloco lá depois que eu terminar de trabalhar. Então, ela consegue organizar esse pensamento dela, consegue perceber visualmente que ali está faltando algo, que é o que eu peguei. Agora, se eu tenho um ambiente todo cheio de coisas, né? Não, mas eu compro, o quarto de brinquedo é cheio de brinquedo. Mas se é muita coisa, ele não vai conseguir organizar nem o pensamento dele, não vai conseguir saber onde que é o lugar de guardar, porque ele não sabe onde que é. Então, isso serve para casa também. Se existe uma cozinha para guardar as panelas, para guardar prato, para os talheres, existem lugares para colocar, tudo isso a criança gosta e ajuda ela na vida cotidiana dela, tá? Então, esse ambiente preparado, né, essa quantidade de objetos, ela é importante, porque se é demais, é um problema, e se é de menos também, mas o de menos a gente pode fazer rodízios, né, eu sugiro o rodízio. Eu tenho bastante material na minha sala, ou a minha sala é pequena por tanto de material que eu tenho. O que eu posso fazer? Faço rodízio, né, coloco um tanto de material por 1 mês, 2 meses, ou até semana. Só que os materiais que você julga mais importante, você deixa e faz rodízio do restante dos materiais. Ok? Uma sala de aula montessoriana. Vamos ver se a gente consegue contemplar essa parte. Então, a sala de aula montessoriana deve proporcionar possibilidades de atuação que promovam a vida. A natureza precisa estar sempre na classe, se possível, gente, ter um vasinho de planta dentro da sala. As atividades devem estar envolvidas com as necessidades reais, cuidar do espaço que usam, cuidar de si própria, a vida em suas distintas manifestações, nos animais, nas plantas, nos cuidados locais com o planeta, no cuidado com cada ser humano. Então, o cuidado consigo, né, da criança, no cuidado geral com o outro, se puder ter plantinha para ela cuidar melhor, senão, eu sei que vocês aí têm bastante área verde, mas que ela tem uma plantinha lá fora, uma florzinha que ela tenha que regar, tá? Para ela aprender a cuidar também.
a higiene, né, que ela possa fazer essa higiene na sala de aula, assim, ou um espelho, para que ela possa se ver. Ter espaço suficiente, oferecer segurança para que haja possibilidade de controle nas situações de perigo em relação à faixa etária que utiliza. Né? Então, ter essa segurança, que seja belo, que seja atraente para os sentidos ordenados, harmonioso e de paz. A educação para o belo é fundamental, trazer a cultura, então trazer imagens de obras, trazer coisas diferentes de artesanato, de música, coisas, um quadro que você encontra que é diferente, que é de tal região, sei lá, não vai numa feira, encontra alguma coisa que é do México, que é muito legal, ou alguma coisa de um outro país e tal, traz para a sala de aula para as crianças conhecerem. O ambiente deve oferecer possibilidade de desenvolvimento socioafetivo, com exercício de valores para compartilhar, esperar a sua vez, ceder, colaborar. Haverá somente um exemplar de cada material. Nas atividades coletivas, a professora providencia o material adequado para uso e posteriormente guardá-los, né, no que envolve o coletivo, que sim, pode ter. O material será disposto por kits individuais no sentido... aquilo que eu falei, né, individual, para que uma criança faça atividade com tudo que tem naquela bandeja, ela sozinha possa fazer o seu trabalho. Então, ali, bandeja de colagem, bandeja de recorte, bandeja de pintura, bandeja de desenho, cesta de alinhavo, montar, bijuterias, né? Aqui tem uma imagenzinha, né, de uma criança fazendo ali, ó, tá tudo no cestinho, né? Esse material são as miniaturas com as imagens no tapetinho. Só dar uma olhadinha nas estantes, a biblioteca. Então, material de desenvolvimento. Consideramos como material de desenvolvimento todo material selecionado para compor o ambiente, pois cada um deles tem uma função de atender o determinado aspecto do desenvolvimento da faixa etária daquela criança. Então, todo material, como eu falei, é de desenvolvimento e ele é adequado para aquela faixa etária, tá? Então, todo material selecionado deve ser apresentado com clareza, e depois eu falo especificamente sobre isso. E ao escolher, a criança será capaz de realizar a atividade, oferecer a possibilidade de controle de erro do material, oferecer a oportunidade de aperfeiçoamento para a comunidade e apresentar a cultura local e do mundo, dentro do material, se possível, quando, né, vocês produzirem material também, né, que ele possa apresentar a cultura local e do mundo. Então, as estantes. Para arrumar os materiais nas estantes, os critérios atendem aos pressupostos montessorianos, devem ser organizados nas estantes classificados. Prestem um pouquinho de atenção nessa parte, porque daí no finalzinho da aula de hoje eu vou pedir uma atividade para vocês, tá? Então, mais voltado para a sala de vocês. Então, os materiais devem ser organizados nas estantes, classificados por área. Então, sempre que possível, tá? Vida prática, sensorial, matemática, linguagem, deixa eu arrumar aqui. Linguagem, Cosmos, que é Ciências, História e Geografia, e Arte. Vocês não vão saber ainda quais materiais, talvez não todos, né? Não vão saber quais materiais, esse é sensorial ou é de matemática? Tudo bem, tá? Mas, a princípio, pense em coisas de vida prática, coisas da vida. O sensorial, ele vai trabalhar ou sensorial na mão, ou cheiro, ou tato, ou só visão. E aí a matemática, linguagem, ciências, história, geografia e arte. De cima para baixo, da esquerda para a direita, para já ir lembrando a questão da leitura, que é de cima para baixo, da esquerda para a direita. A seleção dos materiais da classe devem estar em conta no currículo da idade da criança, né? E a seleção do material deve considerar que há apenas um exemplar na sala. E aí... a biblioteca da sala ou da escola. Aqui eu vou falar bem rapidinho, porque eu sei que vocês têm, mas, assim, se possível ter uma biblioteca dentro da sala, eu sei que vocês têm.
né, um lugarzinho que seja um lugar que tenha os livros, e aí eu sugiro, acho que eu não, aqui, ó, eu coloco, né, essa imagem, não sei se está aparecendo a imagem para vocês, tem duas estantezinhas ali de livros. Então, para criança pequena, né, que é o nosso caso, a gente usa a primeira estante, que é a estante que ela vai ver todos os livros que estão expostos. E aí, diante disso, eu não preciso ter 100 livros. Se eu tiver ali 15 livros no máximo, já está bom, porque eu posso fazer esse rodízio que eu comentei, né? Então, a capa desse livro tem que ficar visível para ela, tá bom? Aqui é uma sala montessoriana, para quem não conhece, né, uma típica sala montessoriana. Vocês percebem que tem lugares ali que as estantes, né, elas vão para o meio, assim, né, elas não estão todas numa linha reta, elas estão transversais e tal, justamente para que a criança, nesse caso, assim, a criança tem um movimento, mas ela não vai correr dentro da sala de aula. Então, ela precisa andar entre as estantes, né? Então, a ideia de colocar... às vezes, se você vê que que a sala de vocês é um pouco menor, né? Então, se colocar uma coisa no meio, já vai atrapalhar demais. Mas, dependendo do tamanho da sala, a gente coloca uma estante realmente para que essa estante, a criança vá até ali, e dali ela tenha que andar para um outro lugar, e, consequentemente, ela vai só andar, não vai correr na sala. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Eu vou até ali. Então, ajuda-me a fazer sozinho, é um slogan da Maria Montessori, né, que é o ajude-me, mas ajudar para que depois eu faça sozinho, né. Não é somente um slogan pedagógico, mas uma demanda científica que fica, que vai de encontro à natureza da própria criança, né, que é o fazer sozinho. Quantas vezes a gente vê a criança falando assim, pode deixar que eu faço, deixa que eu faço sozinho, e a gente quer, não, mas... ou a gente quer do nosso jeito, ou a gente quer aprimorar, enfim, mas a criança é capaz de fazer sozinha, sim, do jeito dela, e a gente deve permitir, tá? A incumbência da educadora é aquela de livrar a criança dos obstáculos que possam opor o seu desenvolvimento. Corrigir o ambiente e não a criança. Eu gosto de dar um exemplo, que eu sempre falo esse exemplo, e vocês vão lembrar, mas é que, para mim, é muito marcante, assim, eu corrijo o ambiente e não a criança. Então, aqui na minha casa, por exemplo, os copos ficavam os copos de vidro ficavam na frente. Digamos que a criança tenha lá um copo de plástico que é dela. O copo de vidro fica na frente e o copo dela ficou atrás, lá no armário. E ela vai pegar o copinho dela. Quando ela vai pegar, ela derruba esse aqui e quebra. Então, assim, se eu tenho que corrigir esse ambiente, que esse ambiente está errado. Se ela tem o copo dela, primeiro que ela pode usar de vidro, sim, porque a gente... quebra tanto quanto uma criança, tá? A criança sabe cuidar, sim, de algo de vidro. Mas esse ambiente, concorda comigo que se eu tivesse colocado o copo que é dela, ou se ela mesma tivesse colocado o copinho na frente, enfim, se esse ambiente está organizado, ela vai conseguir pegar sem ter que... Então, por isso que a gente não deixa materiais atrás, escondido, porque para ela pegar aquilo, ele não está visível. Então, ela vai ter que passar por outra coisa, que essa outra coisa talvez caia, talvez quebre. Então, isso de eu corrijo o ambiente, tem que ficar bem claro para a gente, tá? Geralmente, se a gente parar para pensar muitas coisas que acontecem na nossa sala de aula, ou até mesmo em casa, se eu tivesse corrigido o ambiente, aquilo não tinha acontecido. Então, se eu tenho lá um vaso que eu gosto muito, e aí... eu deixo esse vaso, eu tenho uma criança pequena que, obviamente, ela vai passar por aquele lugar e talvez ela vai quebrar aquele vaso, quem que está errado? Se eu posso guardar esse vaso aí por 2 anos e depois eu coloco de novo. Entende? Então, geralmente, é o ambiente, a gente corrige o ambiente. Primeiro, a gente pensa nesse ambiente. Se a criança está pegando algo que eu tenho que ficar dizendo para ela que ela não pode pegar, é porque esse ambiente está errado. Porque se ela pode pegar dentro de uma sala de aula, se tudo que está ali ela pode pegar, e eu estou dizendo que não pode, então aquele objeto não devia estar ali. Tá bom? E aí, gente? Maravilhoso!
Não é uma coisinha? É muito bonitinho, né? É muito legal. Esse é só para vocês terem uma ideia, assim, né, de como que funciona. E ele é pequenininho, eu quis trazer justamente para a gente... Senão a gente sempre só vê crianças, assim, 4, 5 anos e tal, e ele é menorzinho, né? Então, para vocês verem a capacidade, né, que é capaz, sim. A professora interfere pouco, mas ainda está ali, né? Alguém quer comentar alguma coisa que achou, que te chamou a atenção, assim? Ou de maneira geral é isso? É legal, né? Mas é legal. Amanhã a gente vai ver outro, bem legal também, nesse sentido, assim. Mas amanhã a gente vai fazer uma observação que eu vou querer a resposta de vocês. Deixa eu falar Eu queria só falar um negócio. Fala, Ângela. Eu achei muito interessante que a professora enxugou, claro, acho que por causa de segurança, estava até me dando um certo nervoso, pensei, ainda vai cair uma criança aí com esse chão molhado. E aí a criança já foi lá e imitou, né? Então, às vezes, você não precisa nem falar, né? A própria criança acaba percebendo a necessidade de enxugar, né? Então, tinha o grande e o pequeno, né? Agora, o que a gente fica pensando, assim, que maravilha você ter um espaço como esse, né? Um espaço grande, espaçoso, com tudo quanto é tipo de material, né? Então, faz diferença, né? Faz diferença. Mas é muito ilustrativo mesmo, muito bom, gostei. É legal. E é isso mesmo, ele percebe o que ele tem que fazer, e o que me chama a atenção também ele pega um, aí pega outro, né? Tem outro vídeo que vocês vão ver, gente, ele é um por um. É igual quando a gente vai pegar... Um adulto, quando vai pôr a mesa, gente, claro que é diferente, mas quando a gente adulto vai pôr a mesa, a gente pega 5 pratos de uma vez só e leva até a mesa, né? Vocês vão ver amanhã um outro vídeo, a menininha pega um por um. E é essa a ideia. E a gente, como adulto, tem que mostrar para a criança que é um por um. Sim, porque a mãozinha dela não aguenta, ela não consegue segurar o peso de 5 pratos, então ela vai pegar um por um, colocar no lugar certo, enfim. E é isso, e nós somos o exemplo, né? Uma forma de pegar uma jarra faz diferença. Às vezes a gente pega a jarra e apoia no copo, enfim, não. Como que eu pego, né? Eu pego com as 2 mãos. Eu não encosto no copo. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para o aprendizado da criança, porque ela está observando, ela vai repetir, ela vai fazer, né? Então, é isso que vai fazer com que ela vá se aprimorando, tá bom? Gente, alguma pergunta, alguma questão do que a gente falou hoje? Eu vou dar uma tarefinha para... Pergunta? Não? Então tá. Eu vou dar uma tarefinha para vocês nesses últimos minutos que vocês estarão por aí. É rapidinho, é uma tarefa bem... que talvez vocês demorassem mais, mas eu quero que seja rapidinho mesmo. Que vocês vão até a sala de vocês. Acho que todas vocês têm a sua sala, né? A professora e a auxiliar. Vão até a sala de vocês... Deem uma olhadinha na sala de vocês, mas é um olhar rápido, tá, gente? É um olhar assim, meu ambiente está preparado para minha criança? Se não tiver, anota coisas que vocês acham que poderia mudar, isso não vai nem chegar em mim se vocês não quiserem, tá bom? Mas se vocês quiserem, e eu acho legal, tira uma foto e já, se todo mundo tá lá no grupo, tira uma foto e mostrando... tem tal coisa fora do lugar. Gente, não é para criticar ninguém, tá? Não é para, ai, meu Deus, a Márcia vai ver, ou a Ângela vai ver, ou a Gonzalina vai ver, não sei quem vai ver que tal coisa tá fora do lugar. Não, mas se achar que isso é muito, né, não quer se permitir, só escreva. Isso eu poderia tirar da sala, porque isso não precisa estar na sala, ou isso poderia estar mais baixo, ou esse material está faltando uma pecinha. Então, anotações ou foto.
Foto, eu digo porque eu gostaria de estar junto com vocês, então foto eu participo, né? Eu vou ver, mas eu não vou julgar ninguém, ok? Porque eu sei como é que é, gente. Eu sei como é que é a sala de escola, eu já tive, eu sei como é que é. Né? Inclusive casa, às vezes a gente fala de preparar a casa, mas eu sei como que é. Cada um é cada um, né? Nem sempre a gente consegue manter tudo realmente preparado para a criança, tá bom? Então, só deem um olhar assim na sala de vocês, não precisa nem, não é para ir na sala do colega, é na sala de vocês e dar uma olhadinha, uma bisoiada, será que tá ao alcance da criança? Será que isso tá ok? Tá bom, gente? Nesses últimos minutos aí, mas eu já vou me despedir de vocês. Obrigada por hoje. Amanhã a gente se vê, tá bom? Obrigada mesmo. Desculpa fazer vocês ficarem. Eu sei do quanto é cansativo, mas é preciso, sabe? Obrigada por vocês estarem nessa luta aí com a gente, né? Nessa nova forma de pensar a educação, tá bom? Beijão. Amanhã a gente se vê às 8. Beijo. Qualquer coisa, me chamem lá no grupo, tá bom? Eu tô lá, me chamem no particular. Se quiserem postar foto lá, postem. Eu vou postar o que eu comentei, que é das extensões, para vocês entenderem quando eu falei lá do material, do que eu estava falando. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.